estudantes do nono ano, bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 36 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a morfossintaxe, o foco especial na sintaxe. Detalhando esse objeto, vamos estudar o período composto por subordinação. Vamos, portanto, iniciar mais esta aula. Pessoal do nono ano, para esta aula, nós vamos trabalhar justamente com ainda período composto, ou seja, estamos no âmbito em que os enunciados vão ter mais de uma oração, e aqui a relação que nós vamos explorar segue sendo a relação de subordinação. Porém, serão orações que nós vamos observar que elas fazem uma função que é semelhante à do adjunto adverbial. Lembra quando nós estudamos lá no período simples o adjunto adverbial? Pois bem, agora a gente vai ver que algumas orações fazem a função do adjunto adverbial, ok? Então, para que nós possamos retomar o fio do nosso estudo sobre o período composto, acompanhem aí o nosso diagrama. Vamos lá? Olhem só. Então, vocês viram, né? A gente vê que estamos no estudo do período, trabalhamos aí revisando bastante coisa sobre o período simples e agora estamos nos dedicando a abordar o período composto. Então, serão enunciados que terão aí pelo menos 2 orações para que nós chamemos aí de período composto, não é? A gente já estudou que coordenação é um tipo de relação que as orações do período composto podem ter. Porém, nós estamos agora nos dedicando a abordar a subordinação. E a subordinação é aquele processo no qual as orações do período têm uma relação de dependência sintática. A grosso modo, podemos dizer que nós temos uma oração, que é a oração principal, que nela falta um pedaço, né? Falta ali alguma função. E essa função é exercida por uma outra oração inteira. Por isso que a gente diz que tem dependência sintática, ok? Então, essa é a nossa oração, né? Aí a nossa relação, na verdade, de subordinação. E dentro dessas relações de subordinação, existem orações que vão exercer funções que são típicas de um substantivo, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Ela pode ser uma função de objeto direto, objeto indireto, de complemento nominal, que são as substantivas. Temos algumas orações que podem exercer funções de adjunto adnominal, nós chamamos isso de adjetivas, mas olha só o nosso destaque ali, adverbiais. É sobre estas orações que nós vamos trabalhar nesta aula. Isso mesmo, são orações que exercem uma função dentro do período composto que é semelhante à função de um adjunto adnominal. Lembra disso? Aquelas circunstâncias? Pois é, elas vão voltar agora para nós, só que na forma de uma oração, tá bom? E aí, para que isso fique mais claro, ou melhor para nós trabalharmos aqui dentro da nossa aula, nós vamos trazer um trecho de um texto que fala aí, né, sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, que é o nosso tema da unidade. Acompanhem a leitura desse texto e, na sequência, esse texto vai ser a base para nós de trabalho, ok? Então, vamos lá. Direitos das crianças e dos adolescentes. O que são? A vida como fenômeno possui inevitavelmente um começo. Para nós, humanos, esse período inicial é chamado de infância e, logo após, de adolescência. Dessa forma, todos os seres humanos que existem ou já existiram obrigatoriamente foram crianças em um determinado momento. Isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta que elas virão a ser. Ou seja, a forma como as crianças são tratadas e vivem possui um efeito direto em como a sociedade se comporta e progride em seus mais diversos âmbitos. Dessa forma, destaca-se a necessidade da proteção das crianças e dos adolescentes para que tenham plena capacidade
de se desenvolverem individualmente e coletivamente, tendo a sua dignidade e seus direitos humanos respeitados. Certo? Então, a partir desse texto que vai reforçar aí o nosso estudo sobre a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, nós extraímos um trecho, um período que vai ser composto e vamos fazer algumas observações, algumas análises para que possamos entender essa questão das orações adverbiais, orações que exercem aí função de adjunto adverbial. Vamos lá então, olhem só. Vamos à nossa tela. Temos aí o período. Isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta. Então, vamos começar observando que sim, isto é um período composto, tá? E aí, já de antemão, eu digo a vocês que é um período composto por subordinação. Então, vamos observar qual que seria a nossa oração principal. Vamos deixar cá, então, olhem só. Esse trecho, isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, é a nossa oração principal. E aí, professora, tem alguma dica que me ajuda a diferenciar a oração principal da oração subordinada? Sim, nós temos. É justamente a oração principal, ela vai ser aquela em que não há nenhum tipo de conjunção, locução conjuntiva iniciando-a, tá bom? Então, nota aí, isso torna, a gente não tem aí conjunção nem locução conjuntiva iniciando aí esse trecho. Então, essa é a minha oração principal, tá bom? E é uma oração por quê? Porque temos ali a forma verbal torna, justamente com o seu destaque, tá bom? Aí agora, vamos observar o restante desse período, porque é um período composto. Temos uma segunda oração. Passa adiante, por favor. Olhem só. Essa segunda oração vai ser uma oração subordinada. E por que ela é uma oração subordinada? Porque ela faz uma função sintática da minha oração principal, tá? E aí, em especial, quando a gente observa esse período, nota o seguinte, ele afirma, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta. Esse trecho aí, ele vai trazer uma circunstância da minha oração principal, tá? Se é circunstância, eu já puxo a minha memória de quando eu estudava lá o período simples e lembro que a função sintática da circunstância é o adjunto adverbial, correto? Mas olha só, esse trecho é uma oração inteira. E por que eu digo que é uma oração? Porque tem um verbo. Olha aí a forma do verbo ter. Tem. Crianças têm. Então, se tem um verbo, é uma oração. Por isso é que eu vou chamar isso aí de período composto, porque nesse trecho aí eu tenho duas orações. E aí, gente, esta é uma oração que está indicando circunstância de causa em relação à situação expressa na oração principal. E é justamente isso, né? A oração principal informa que a fase infantil é a mais importante, né? Foi tornada, né? Considera-se a mais importante do desenvolvimento humano. E aí vem a causa, né? Por que é a causa? Visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm capacidade de moldar a vida adulta, a pessoa adulta, né? Então, essa oração subordinada traz a circunstância de causa em relação àquilo que está dito na minha oração principal, ok? Então, avançando, olha só. Bom, eu já sei que a função sintática da circunstância é justamente a adjunto adverbial. A minha caixinha está ali, né? Qual é a função sintática que indica circunstância do processo verbal? A adjunto adverbial. Só que no caso aí, o adjunto adverbial está sendo aí exercido por uma oração inteira, né? Então é uma oração que exerce a função de adjunto adverbial. É a minha oração subordinada. E olha só, vamos avançar. Olha que interessante, a minha oração subordinada é aquela que vai iniciar por algum tipo de conectivo. No caso aí,
temos uma locução conjuntiva, não uma única palavra, mas o conjunto de duas, visto que. Então, esse conectivo, essa minha locução conjuntiva, demarca o início da minha oração subordinada e justamente me aponta que é um conectivo, uma locução conjuntiva que eu utilizo para introduzir ideias que significam a causa de algo, ok? Então, agora que eu entendi essa dinâmica da minha oração subordinada, adverbial, né? Por que ela tem esse nome? Porque ela faz função de adjunto adverbial da minha oração principal. E aí, vamos trazer o conceito para ficar melhor a ideia na nossa memória. Olha só. A oração subordinada adverbial tem a função dos adjuntos adverbiais, isto é, exprimem circunstância de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese, etc. Aquelas circunstâncias que nós vimos quando estudamos o período simples, a gente vai observar também aqui no período composto e elas ficam a cargo justamente das orações subordinadas adverbiais. Só que, aqui no estudo da minha oração subordinada, nós vamos observar que elas vão ser divididas, as adverbiais, tá? Divididas em 9 tipos, é isto mesmo. Então, o estudo da gramática observou que existem aí 9 circunstâncias que as orações subordinadas vão introduzir. Então, a gente vai começar a conhecer, não vamos dar conta de todas agora nesta aula, mas vamos começar a conhecer essas orações subordinadas adverbiais em seus tipos, ok? Então, vamos avançar, olhem só. Primeiro tipo, justamente será aí a oração subordinada adverbial causal, ou causais, né? Se estivermos falando no plural. A gente acabou de conhecer um exemplo, né? E são as orações subordinadas que vão expressar a causa para que algo expresso na minha oração principal tenha acontecido, né? Então, a relação de sentido é mais ou menos essa. A minha oração principal trouxe aí um acontecimento e a minha oração subordinada apresenta a causa para este acontecimento, né? Como exemplo, apenas retomando, vamos avançar, por favor. Já acabou de fazer a análise bem detalhada deste exemplo, apenas vamos retomar aí, né? Que isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta. Então, a gente tem a oração principal, traz um acontecimento, uma informação, uma situação, né, que é tornar, né, algo que torna a fase infantil a mais importante, e a nossa subordinada traz a circunstância de causa disto, né? E aí, o conectivo, visto que está em destaque aí. E por que a gente destaca o conectivo? Porque quando eu começo a me apropriar desses conectivos e do sentido que eles promovem, fica bem mais fácil de perceber a relação de sentido que há entre as duas orações. E a gente tem um outro exemplo, vamos lá, na nossa TV interativa. Como ele estava irritado, ninguém o questionou. Olhem só, isto aqui é um período composto? Certamente, pessoal. Como ele estava irritado, é a minha primeira oração. E a minha segunda oração, ninguém o questionou. Olha aqui, estava é um verbo, questionou é o outro verbo. Então, período composto. Agora, observe aí. Ninguém o questionou sobre algo. Mas qual foi a causa de ele não ter sido questionado? Qual é a circunstância que expressa justamente aí a causa disso? Aqui, ninguém o questionou, e aqui, como ele estava irritado. Esse conectivo, como, nessa situação, essa conjunção aqui, neste contexto, vai me ajudar a expressar justamente a causa daquilo que a minha oração principal trouxe. Então, essa minha oração subordinada adverbial, ela é causal, tá? Mas não basta decorar como expressa a causa. Não, gente, calma com isso.
Porque o como é um desses conectivos que podem ter muitos sentidos. Eu preciso observar justamente o contexto no qual ele aparece, tá bom? E aí, uma dessas formas de ficar mais fácil, professora, se eu me deparar com um como é que eu posso tirar a minha dúvida se ele realmente expressa a causa? Ora, porque o como não é a única conjunção, nem a locução, nem a única, no caso, conjunção, né? Não é a única conjunção que traz o sentido da causa na minha oração subordinada. Temos outras. A gente viu isso quando trabalhamos aqui com vocês as conjunções. Mas vamos retomar, olha só. Então, para expressar a causa, eu posso usar um conjunto de conectivos, conjunções ou locuções conjuntivas. Então, vamos colocar na tela justamente. Vamos lá, por favor? Avança, por favor. Isso, olhem só. A classificação deles é causais, então a gente já sabe, quando se deparar com eles, eles expressam causa, tá? Essa é a relação de sentido deles. E quais são eles? Olhem aí. Porque, pois, como, por isso que, uma vez que, já que, visto que, porquanto. Então, se está com dúvida se aquele como realmente expressa a causa, tenta trocar o conectivo como por um desses outros que eu acabei de apresentar para vocês e ver se combina, ver se o sentido dá certo. E aí você saberá que aquele conectivo como expressa a causa, tá? E além disso, amplia o seu vocabulário, não é? Você começa a trocar um pelo outro para demonstrar que você domina os sentidos das conjunções desses conectivos, tá bom? Então, a primeira oração, né, que nós conhecemos aqui, a oração subordinada, que expressa aí uma circunstância, no caso é justamente a de causa, e a gente acabou de conhecer, mas como eu disse a vocês, são 9. Então, vamos avançar e vamos conhecer o próximo tipo de oração subordinada adverbial. São as comparativas. E aí, como o próprio nome sugere, elas são usadas, elas nos servem para comparação. É isto mesmo, né? Então, o que eu vou observar é que num período composto que tem uma oração comparativa, nós vamos observar que apresenta um dos elementos de uma comparação, né? Que vai estar na minha oração principal. E o outro elemento da comparação vai estar na minha oração subordinada, ok? Então, ora, se eu vou comparar, eu tenho que ter pelo menos 2 elementos, correto? Eu tenho que comparar alguma coisa com outra coisa, né? Comparar o dia com a noite, comparar uma pessoa a outra pessoa e assim por diante. Então, nessas relações aqui de orações subordinadas, geralmente um elemento de comparação está na oração principal e o outro na oração subordinada, mas isso é geralmente, né? E aí tem ali uma conexão comparativa que faz essa relação acontecer. Temos o nosso exemplo para ficar mais claro, olhem só. Então, quando nós dizemos, minha colega estava apreensiva para a reunião, tanto quanto eu estava, né? Então, a minha oração principal, nesse período composto, será minha colega estava apreensiva para a reunião. Por que essa é a minha oração principal? Ela não tem conectivo iniciando, tá bom? E aí, a minha oração subordinada será tanto quanto eu estava. Nota que a minha oração subordinada traz aí justamente o conectivo, que é uma locução conjuntiva. Por que é locução conjuntiva? Porque temos 2 palavrinhas fazendo a função de uma conjunção, tá? Então, eis aí o meu conectivo. E esse conectivo vai ajudar a introduzir uma oração que vai trazer a ideia de comparação, né? Entre 2 coisas. Lembra que eu falei que temos 2 elementos? Um está na minha oração principal e o outro na minha oração subordinada, e é justamente o que nós temos aí. Ora, minha colega estava, ou seja, primeiro elemento, minha colega. E aí, eu. Então, a comparação aí é entre esses 2 elementos. Minha colega, eu, correto? Um está na oração principal e o outro na oração subordinada. Então, fica claro aí essa relação de comparação. Então, essa minha oração subordinada que aí está,
vamos chamar de oração subordinada adverbial comparativa. E nota que eu utilizei o conectivo tanto quanto para estabelecer essa relação de comparação. E aí, professora, é sempre assim que vai aparecer? Olha, as comparativas, elas têm uma característica que na fala, no cotidiano, em geral, o verbo da oração subordinada fica suprimido. Normalmente nós diríamos assim: minha colega estava apreensiva para a reunião tanto quanto eu. Ora, o que acontece é que, como o verbo é o mesmo, na fala nós acabamos suprimindo essa situação aí do verbo da segunda oração. Mas isso não quer dizer que ele não exista. E aqui no nosso exemplo nós deixamos claro e escrevemos ele para que vocês observem que, de fato, isto aí é uma relação de comparação, tá bom? Temos um outro exemplo, vamos a ele, olhem só. Assim como o corpo precisa de exercício, o cérebro precisa de leituras. Isto aqui é um período composto? Sim. Primeira oração. Assim como o corpo precisa de exercício, o cérebro precisa de leitura. Nota, então, que a minha oração principal será: o cérebro precisa de leitura. Por quê, professora? Porque ela não inicia por conectivo, tá? A primeira oração que está aqui é a minha oração subordinada. Olha aqui o conectivo. Assim como, nossa locução conjuntiva. E nota que aqui a gente tem uma relação de comparação. Estamos comparando o elemento corpo, que está na minha oração subordinada, com o elemento cérebro, que está na minha oração principal. E, utilizando essa conexão aqui, observamos justamente essa relação de comparação, essa circunstância. Então, de fato, esta é uma oração subordinada adverbial comparativa, ok? E aí, seguindo adiante, vamos agora observar que outros conectivos nós podemos utilizar para introduzir essa ideia de conexão, de comparação. Olhem aí, além do assim como que a gente já viu, temos aí as seguintes construções: mais, menos, menor, maior, pior, melhor, seguidas de que ou do que, né? Então, algo é melhor que outra coisa, né? Então, tem esse tipo de construção, né? Além disso, qual depois de tal, né? Então, fica qual, né? Tal qual, esse tipo de construção. Quanto depois de tanto, então a construção é tanto quanto. Por que a gente separou assim? Porque, às vezes, uma parte da conexão aparece na oração principal e a outra parte na oração subordinada, tá? Além disso, como, assim como se, bem como, que nem. Então, vejam que são construções que eu posso utilizar para introduzir justamente a ideia da comparação, mas também se eu estiver lendo um texto e me deparar com esse tipo de construção, eu vou saber que o que se quer ali promover é o sentido da comparação. Então, percebam que é interessante para que nós possamos ampliar a nossa possibilidade aí de interpretação, mas também de escrita, dominar esses sentidos que as conjunções promovem a unir orações no período composto, ok? Vamos adiante, agora vamos conhecer as orações subordinadas adverbiais concessivas. Elas são orações que exprimem um fato que se concede, que se admite em oposição ao da oração principal. Então, percebam que temos uma situação expressa na minha oração principal e aí a minha subordinada tem um fato que se concede, que entra em contraste com o que está lá na minha oração principal, tá bom? É uma relação de oposição neste caso aí, tá bom? Como exemplo, vamos avançar um só. Temos o seguinte exemplo: embora muitas crianças sejam negligenciadas, toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas. Então, nota que isto aqui é um período composto, temos aí forma verbal da primeira oração sejam, forma verbal da segunda oração é. A minha oração principal é: toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas. Esta é a informação principal, não inicia por conectivo. Mas nota que
Em relação ao fato da minha oração principal, tem alguma coisa que se admite em relação a esse fato e que, em geral, é contrastante. Olha só, muitas crianças são negligenciadas. Concorda que isso aí é um contraste? Mas olha só, é importante também saber em relação a essa relação de contraste, de concessão. É que, mesmo a oração subordinada trazendo aí um fato contrastante, é o fato da oração principal que é o que domina, o que predomina. E nota só, quando eu digo embora muitas crianças sejam negligenciadas, eu introduzo essa ideia contrastante justamente com o conectivo embora. Então, essa conjunção é um conectivo típico dessa circunstância de concessão, que vai me dar justamente a oração subordinada adverbial concessiva. Eu vou a outro exemplo aqui no nosso quadro, vamos lá? Olhem só, nós temos o nosso segundo exemplo. Por mais que ela se sinta desconfortável, precisará fazer a apresentação em público. Isto aqui é um período composto, aqui é a primeira oração, por mais que ela se sinta confortável, aqui está desconfortável. E a segunda oração, precisará fazer a apresentação em público. A gente tem aqui a nossa locução, aqui a locução verbal. Então, nota que essa é a minha oração principal. Precisará fazer a apresentação em público. Esta é a minha oração sem conectivo. Logo, por mais que é o conectivo que inicia a minha oração subordinada adverbial. E nota o seguinte, a minha oração principal diz: precisará fazer a apresentação em público. Este é o fato principal, importante, predominante. E aí a gente tem a concessão, algo que se admite em relação ao fato da oração principal, que é, ela se sente desconfortável. Ainda assim, isso não predomina, o que predomina é a oração principal. E é um fato contrastante, então, essa minha oração subordinada aqui é adverbial concessiva, ok, pessoal? A gente pode estabelecer a concessão também através de outros conectivos. Vamos avançar, por favor? Olhem só. Então, posso fazer essa ideia de concessiva com por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que. E para finalizar essa aula, a gente vai conhecer as subordinadas adverbiais conformativas. E aí, o que elas fazem? Ora, são orações que exprimem a regra, o acordo a partir do qual algo informado na oração principal aconteceu. Vamos ao exemplo que fica melhor. Olhem só. Segundo afirmam vários documentos nacionais e internacionais, a sociedade deve resguardar os direitos das crianças e adolescentes. A minha oração principal, que é aquela em que não há conectivo, é: a sociedade deve resguardar os direitos das crianças e adolescentes. Mas nota que essa informação é dada segundo uma fonte externa, de acordo com algo que foi dito anteriormente num documento ou por uma pessoa, enfim. No caso aí, segundo afirmam documentos nacionais e internacionais. Então, essa minha oração subordinada, porque inicia pelo conectivo segundo, ela traz justamente a circunstância de conformidade. É o modelo, é o exemplo segundo o qual aquilo que está afirmado na minha oração subordinada acontece, tá bom? Temos um outro exemplo, vamos a eles. As atitudes foram tomadas conforme foi solicitado pela associação de moradores. Isto aqui é uma oração, é um período composto? Sim, olhem aqui. As atitudes foram tomadas conforme foi solicitado, tá? Nota que a minha oração principal é esta aqui. As atitudes foram tomadas. E a minha subordinada será esta daqui, conforme foi solicitado, tá? Essa minha oração subordinada, que é a segunda, neste caso aqui, adverbial, ela vai trazer justamente o modelo, o exemplo, a conformidade em relação àquilo que está dito na oração principal. Ora, as atitudes foram tomadas sim, mas conforme foi solicitado pela associação. Então, a minha oração subordinada é do tipo conformativo, ok? E aí, quais são os conectivos que eu utilizo para estabelecer essa relação de conformidade? Olhem só.
Uso conforme, segundo, como, consoante, de acordo com. Nota que o como apareceu de novo. E aí, nesse caso, eu preciso fazer aquela ideia da troca. Troca o como por um outro conectivo de conformidade, para você saber se, de fato, ele significa conformidade ou um outro sentido. Ok? E, de novo, professora, é para ficar decorando esses conectivos? O ideal é que você comece a utilizá-los nos teus textos, na tua fala, e aí você vai naturalizando o sentido e o uso de cada um deles. Mas é importante dominá-los. Por quê? Porque é a partir dele que você vai extrair os sentidos que eles podem promover e aplicá-los nas suas produções textuais, ok? Essa foi nossa aula que trouxe uma parte das orações subordinadas adverbiais, ok?